Olá, eu sou o Cláudios, professor de História aqui do eMaster, e hoje eu quero conversar com você a respeito da introdução à história. Nessa segunda parte da introdução à história, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas ferramentas que contribuem para o registro e o ensino da história. Afinal de contas, se a história tem como objetivo compreender os diferentes modos de produção evidenciados pelo homem no decorrer do tempo histórico, é razoável que os historiadores façam uso de alguns mecanismos de facilitação, de algumas ferramentas que vão facilitar tanto o registro quanto o ensino e, por consequência, o aprendizado da história. Portanto, venha comigo e observe o seguinte. Nós temos como ferramentas da história alguns mecanismos, como eu disse agora há pouco, que tornaram-se facilitadores para que o registro e o ensino da história seja cada vez mais qualificado. E uma das primeiras ferramentas, e muito comum, muito presente no cotidiano da história, é a ferramenta dos calendários. Desde o Egito Antigo, quando acredita-se tenha sido feita a primeira contagem do tempo, o início de um período de chuvas, até que após a colheita começasse a chover novamente, inundando ali as margens do rio Nilo, a contagem dos dias permitiu a elaboração de um primeiro calendário que já tinha 360 dias. Portanto, muito próximo daquilo que é o calendário que nós usamos hoje em dia. E o uso dos calendários contribui muito para o registro da história, justamente por conta desse auxílio cronológico. Nos permite identificar onde e quando aconteceu um fato histórico. A cronologia de um povo, ela é muito importante dentro da composição histórica. E ao estudarmos a história, as informações cronológicas, as informações obtidas junto a um calendário, facilitam consideravelmente a nossa compreensão acerca daquele fato. É importante observar que os diferentes calendários que nós temos vigorando no mundo são elaborados a partir de diferentes referenciais culturais. Uma determinada cultura pode perfeitamente tomar como referencial e estabelecer o ponto de partida da elaboração do seu calendário um fato histórico que não diga respeito ou que não tenha relevância para outra cultura. E a gente percebe isso com muita facilidade, por exemplo, nestes calendários que eu cito aqui. Eu cito o calendário gregoriano, que é um calendário cristão, que toma o nascimento de Cristo lá no ano 1 como seu ponto de partida, como seu referencial, e é justamente por isso que nós estamos no ano 2023. Mas é interessante observar que, por exemplo, o calendário judaico, ele não tem esse mesmo referencial do nascimento de Cristo. Na verdade, o referencial do calendário judaico é a criação do mundo de acordo com a visão judaica, com a visão da religião judaica, a visão do judaísmo. E isso faz com que este calendário esteja hoje no ano 5783. Temos aqui um exemplo de um terceiro calendário, o calendário islâmico, elaborado a partir da Hégira, que correspondeu à fuga de Maomé da cidade de Meca para Yatrib. Fato que aconteceu no ano 622 do nosso calendário. Mas o ano 622 do nosso calendário tornou-se o ano 1 do calendário islâmico. E é justamente por isso que hoje eles estão no ano 1401. Vamos então perceber com muita facilidade que diferentes culturas tomam diferentes referenciais históricos como ponto de partida para a elaboração de seus calendários. Mas uma coisa é certa, todos eles contribuem, todos eles auxiliam muito no registro e na compreensão dos fatos históricos. Uma outra ferramenta bem comum, muito corriqueira, a gente lida com ela sempre que abre uma apostila, sempre que a gente olha para um livro histórico, sempre que a gente lê algo a respeito de um fato histórico que tenha ocorrido há algum tempo, é essa expressão dos séculos. Você sabe muito bem que nós estamos falando daquilo que corresponde também a um auxílio cronológico para a história. Os períodos de 100 anos, identificados com algarismos romanos, nos permitem identificar momentos, contextos
em que os fatos históricos tenham acontecido. É muito comum dizer que, por exemplo, a Europa saiu da Idade Antiga e entrou na Idade Média lá no V século. É muito comum dizer que no século XVIII nós chegamos ao fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. É válido perceber que os vestibulares fazem uso dessa expressão desejando avaliar o conhecimento cronológico do candidato e a sua capacidade de interpretação acerca daquela questão e a identificação da alternativa correta. Uma outra ferramenta bem comum, né, muito útil na história é a ferramenta da divisão do tempo. Na realidade, aquela linha de divisão do tempo. O que nós temos aqui também é um auxílio didático. Essa linha de divisão do tempo, ela é sempre elaborada de forma cronológica, não que seja uma regra, mas habitualmente ela é elaborada de forma cronológica e ela vem dividida em idades. Você com certeza já percebeu o que eu estou falando da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Então nós temos, dentro da linha de divisão do tempo histórico, passado aquele momento de pré-história, momento que é encerrado ali por volta de 4.000 anos antes de Cristo, quando ocorreu a invenção da escrita. Portanto, a partir dali até os dias atuais, o que nós temos é a história, dividida em 4 idades, em 4 grandes etapas, 4 grandes períodos. A Idade Antiga teve o seu início ali por volta de 4.000 a.C., justamente com a invenção da escrita, e estendeu-se até o ano 476, já depois de Cristo, quando nós tivemos a queda do Império Romano do Ocidente. Ali termina o período de Idade Antiga e começa o período medieval. Este período medieval vai estender-se do ano 476, ou seja, a queda do Império Romano Ocidental, até o ano 1453, quando ocorreu a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, ou a queda do Império Romano do Oriente, que tinha sua capital, tinha sua sede administrativa estabelecida em Constantinopla, justamente a localidade que foi tomada, conquistada pelos turcos otomanos. Ali termina o período medieval e começa a Idade Moderna. Idade Moderna que vai estender-se de 1453, ou seja, dessa tomada de Constantinopla pelos turcos, até 1789, quando nós temos a ocorrência da Revolução Francesa. A queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, marca o início de um processo revolucionário apoiado nas ideias iluministas, impulsionado pela burguesia, movimento desejoso de fazer existir liberdade, igualdade e fraternidade para todos, movimento que acabou tornando-se responsável por construir uma nova dinâmica social, política e econômica para o mundo ocidental. E a partir dali, então, nós temos aquilo que é identificado como Idade Contemporânea. Portanto, desde 1789 até os dias atuais, experimentamos aquilo que corresponde à Idade Contemporânea. Na visão de alguns historiadores, a partir da Primeira Guerra Mundial, nós teríamos saído dessa Idade Contemporânea e entrado na Idade Neo- ou Pós-Contemporânea. Outros historiadores dizem que isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E outros historiadores dizem que isso só veio a acontecer quando o homem chegou à Lua em 1969. Portanto, não existe um consenso acerca disso. E é justamente por conta dessa falta de consenso que, oficialmente, a gente ainda segue essa divisão tradicional da história. Para efeitos de vestibular, o que nós temos é isso aqui: Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Cada uma delas tendo o seu marco inicial e o seu marco final apoiado sobre um fato histórico que tenha sido relevante ao mundo ocidental. Se nós fôssemos elaborar essa linha de divisão do tempo histórico, valorizando fatos relacionados à cultura asiática, com certeza o resultado seria outro. Os fatos seriam outros. A datação seria outra. Mas, aqui no mundo ocidental, Europa, Américas,
nós seguimos essa divisão do tempo em 4 idades. Portanto, o que nós vimos nessa aula de hoje é que a história conta com algumas ferramentas, a historiografia conta com algumas ferramentas que são facilitadoras, tanto do trabalho do historiador, quanto facilitadoras para o aprendizado da história. Por isso, nós observamos a importância dos calendários, que, como eu disse, são vários, elaborados a partir de fatos históricos relevantes a uma determinada cultura. Observamos também essa ferramenta que reúne períodos de 100 anos e identifica estes períodos com algarismos romanos, portanto, a separação do tempo, a divisão do tempo em séculos, e por último, a divisão do tempo naquela linha do tempo histórico, trabalhada de modo cronológico, que vai nos permitir identificar Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Por ora, é isso. Eu espero ter contribuído para o seu aprendizado acerca daquilo que nos introduz à história. Até a próxima!